Que hora voltam as aulas, hora não. E agora as escolas estão liberadas 30% da capacidade, né? Mas quais são os cuidados que devem ser tomados e ao que devemos ficar realmente atentos nesse momento, principalmente nas questões que envolvem o ensino à distância? A gente vai conversar com a advogada empresarial Andréa Vernaglia Faria e ela vai nos instruir sobre esse assunto, tá bom? Então, primeiro a gente precisa entender quais são os cuidados que as escolas devem apresentar, também segundo as novas normas. E aí já é a minha primeira pergunta para a doutora. Boa tarde, como vai? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, muito bom poder conversar contigo. E aí eu já até adiantei, né? Queria entender primeiro quais são os cuidados que as escolas devem apresentar. É um momento de muito desafio, né, para todo mundo. A pandemia ela gera para todas as áreas uma necessidade de reinvenção. E para as escolas não é diferente. Nós temos nas escolas, na verdade, mundos absolutamente diferentes, né? O que vivem as escolas particulares e o que vivem as escolas públicas, a estrutura de proteção, são realidades muito diferentes. Hoje, no estado de São Paulo, as escolas estaduais e as municipais, a maioria delas antecipou o recesso, né? Para que nesse período mais sério da pandemia, as crianças estão em recesso. Caiu o Skype aqui? Caiu, voltou? Caiu, voltou. Sim. Mas pode continuar, as crianças estão em recesso? Isso, nas escolas estaduais estão adiantando o recesso. Nas municipais, algumas cidades já voltaram, não nesse momento, né? Nesse momento da pandemia, todos só podem atender 35%. E foi muito interessante esse posicionamento dos 35%, considerando que algumas escolas efetivamente não têm condições de atender, né, todas as crianças, mas também não pode fechar, porque existem crianças que efetivamente dependem da escola, porque a família precisa trabalhar, porque não tem quem fique com essas crianças. Nas escolas estaduais, algumas precisam ir para a escola até para ter oportunidade de comer, não é mesmo? Então, assim, é uma realidade bastante diferente quando a gente fala em escola. E as escolas privadas podem se organizar também para receber as crianças, desde que mantido 35% da capacidade. Ok. Agora, a presença é facultativa, né? É a família Sim. que vai decidir isso. A família que vai decidir, de acordo com a realidade de cada um. Não é? Porque se a família tem a possibilidade de manter as crianças em casa, não se sente segura de mandar para a escola, não pode ser obrigada a mandar. Não pode computar falta. As escolas têm que se estruturar para atender essas crianças remotamente. Perfeito. Em relação ao ano letivo, muda a carga horária? Como é que fica isso? Foi mudada a carga horária. Na verdade, não foi a carga horária. A carga horária, ela tem que ser mantida. Mas houve uma redução dos dias que a escola tem que fazer atividade presencial. Todas essas alterações foram mantidas para que as crianças permaneçam tendo acesso às aulas, né? Mas possam ser protegidas. E as escolas passam a fazer parte da comunidade, vou dizer assim, que vai ensinar essas crianças a protegerem-se com o distanciamento, com a utilização de máscara. Então, é um novo ambiente para as crianças aprenderem também a aplicar esses cuidados. Ok. Doutora, algum aluno pode ser reprovado neste momento de pandemia? Olha, esse é um assunto super interessante.
Porque as atividades, principalmente nessa fase que nós estamos hoje no estado, elas não podem ser obrigatórias no presencial. Então, nenhum aluno pode ser reprovado por falta. Ninguém pode ser reprovado por falta. Agora, se a escola, quando estiver já no Fundamental 2, que é de 6ª série em diante, poderá ter as avaliações, desde que essas avaliações ocorram tanto do modo remoto ou do presencial, para aqueles que não se sentem seguros ou não podem ir no presencial. Então, 6º ano para cima, é possível, sim, que por nota tenha reprova. Então, não é para os alunos acharem que não precisam fazer nada. Agora, por falta, não. Tá, agora tem alunos que têm dificuldade de acesso à internet, né? Que não tem um bom sinal, ou que não tem um celular, que tem internet, um computador, às vezes é só um em casa, e aí fica com o pai ou com a mãe. Como é que faz numa situação dessas? Esse é um desafio que todas as escolas estão enfrentando. Então, vai depender muito se nós estamos falando de escola particular, se nós estamos falando de escola municipal ou das estaduais. As estaduais estão liberando chips, que são os acessos para serem instalados em celulares, que têm a internet para que o aluno possa participar e buscar o material didático. Se nós estivermos falando das escolas municipais, aí é difícil falar no âmbito porque cada cidade vai poder se organizar de uma forma específica. As escolas particulares, elas precisam encontrar meios de entregar essa atividade e receber essa atividade. É um fato que esse ano, o ano passado já foi assim, e esse ano também, foi um ano são tempos de reorganização, né? Em que a questão da aprovação, ela tem sido muito debatida. Como mensurar se essa criança aprendeu ou não? E vai depender efetivamente de qual área que nós estamos falando, se é estadual, municipal ou particular. As privadas estão encontrando um caminho de avaliação. As estaduais agora também têm essa possibilidade do chip. E os municípios, cada município está se organizando de uma forma. Muito bem. Eu fico muito grata de poder conversar contigo. Entendo que a gente está aí com um grande desafio nas mãos. Acho que não dá para a gente imaginar o que está acontecendo agora. A gente vai ter que olhar isso a médio e longo prazo mesmo. A longo prazo, então, é que a gente vai perceber o que é que aconteceu de fato. Porque a gente está aí numa tentativa de erro e acerto muito grande, né? Mas muito obrigada pela sua colaboração, doutora, e volte outras vezes, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. À disposição. Muito obrigada. Se você que está em casa tiver alguma dúvida ainda, olha, Andréa V. Faria. Andréa V. de Vitória Faria. Andréa V. Faria, tá bom? Assunto muito delicado, né, gente? Não tá fácil. Mas eu vou aproveitar para fazer aqui um apelo para pai, mãe, vovó, para acolher essa criança, acolher o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, porque esse momento tá difícil demais para eles, porque é uma fase em que eles precisam da turma, eles precisam do abraço do amigo, eles precisam da conversa, eles precisam da brincadeira na sala de aula, então tá difícil. A gente precisa ter muito equilíbrio, muita sabedoria, porque eles realmente estão sofrendo bastante. Claro que tá todo mundo sofrendo, mas a gente precisa dar um olhar bem atencioso para esses pequenos, tá bom? Responsabilidade nossa.